Olá, gente, bom dia. E abrindo aqui a nossa live, sejam todas muito bem-vindas. Eu começo me apresentando. Me chamo Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criarem acessórios em crochê diferenciados e encantadores que se vendem sozinhos, assim como você está vendo este aqui, esta pulseira. Deixa eu chegar mais pertinho para você ver melhor, né? Esse colar e tantos outros, né? E que depois eu vou falar um pouquinho desse colar, mas não é agora, tá? E para isso, tá? Para compor um evento que eu vou realizar do dia 12 ao dia 16 de setembro, jazinho. Eu estou fazendo uma série de lives cujos temas vão aquecer você, né? Cada um de vocês, para chegar lá no dia 12 já, ó, no clima, que o clima é muito importante, a gente sabe que é. E quem ainda não fez sua inscrição na Revolução do Crochê, olha lá, a inscrição é feita pelo link, né, pela bio aqui do Instagram. Tem um link lá que quando você clica em cima, você se inscreve na hora. A inscrição, ela é gratuita e esse momento e esse evento, a Revolução, ela vai ser online. Então você assiste da onde você estiver, você assiste. Você tendo internet, você já tem tudo o que precisa e vem ficar comigo e escutar, né? E conhecer as bases desse método, quais os pilares que embasam um trabalho tão diferenciado e encantador como esse. É isso que eu vivo, é isso que eu sinto, que eu penso e que eu escuto de pessoas que estão direto comigo, né? Escuto que são as alunas que hoje atualmente fazem o curso Crochê de Valor e tantas outras mulheres assim que estão sempre por aqui, estão sempre trocando comigo. Então é um convívio muito grande e muito bom. E eu tenho visto de fato uma revolução acontecer em termos de criação, confecção de acessórios, né? E isso me deixa extremamente feliz. Então, hoje o tema de hoje, o que me trouxe né, vamos falar, né, como é que a gente faz, né, como é que a gente aprende a fazer joias de crochê, mesmo que a gente nunca tenha feito peças elaboradas. Isso é possível, eu vou conseguir, isso acontece continuamente, tá? E aí, para entrar nesse tema, eu fui buscar hoje uma lembrança muito antiga, sem eu querer dizer minha idade, mas do tempo que eu estudava, que eu fazia psicologia bem novinha, né? Por volta dos 18, 19 anos, eu estava na faculdade e assim, me chamava muita atenção, a gente tinha muitas palestras, muitos eventos em psicologia e eu ficava assim, muito admirada e ficava muito ligada, prestando atenção na forma que os psicólogos, né, os palestrantes, iam passando ali em cada evento que tinha e iam discorrendo, contando da experiência deles. E me chamava muito a atenção a forma simples que as pessoas falavam de coisas que eu entendia assim, grandiosas, de nossa, que bagagem, que experiência. E isso assim ficou dentro de mim a vida inteira. E hoje, quando eu estava me preparando para falar isso, eu comecei a pensar, sim, quando a gente vai falar para alguma pessoa um tema como esse, né? Como é que você aprende a fazer uma joia se você não faz nenhuma peça assim, você não está acostumada, ou você nunca fez,
Ou você não fez nada que você julgue tão elaborado. O que eu vou dizer para essas mulheres que estão aqui do meu lado, que estão, de certa forma, gastando seu tempo, apostando a sua confiança, né? Eu digo, o que que eu vou dizer para essas mulheres? E eu aqui arrumando as minhas coisas e pensando, né, sobre isso. E aí me veio o seguinte: olha, para você fazer uma peça elaborada como essa, né, que você goste de se amostrar, que você seja elogiada, gente, é tão gostoso, né? É muito bom alguém olhar pra gente e dizer, nossa, como você hoje tá com algum toque especial. Isso é muito gostoso. E uma joia de crochê como essa, ela vai fazer você escutar isso diversas vezes. Porque você anda na rua, você nem precisa dizer. E quando você vê, as pessoas estão te olhando, as pessoas estão elogiando. Eu e meu marido, a gente meio que brinca com isso. Às vezes ele anda mais atrás para mim e ele comenta, por exemplo, com uma peça como essa, né? Que é o colar Paula, que ela chegou chegando, porque quem coloca um acessório como esse não vai passar desapercebida. Embora também um acessório como esse também, olha, que é bem menorzinho, também chama muito atenção. Por quê? Porque ele chama atenção, porque ele tem um design, ele tem um acabamento primoroso, a composição das cores se harmonizam. Então, na verdade, uma peça como essa, ela te destaca, não tem como você passar desapercebida. Ou você é mais arregalada e usa logo um colarzão feito Paulo, assim que nem eu, ou mesmo você sendo uma pessoa que tem um estilo que gosta do que é menor, você também vai perceber que às vezes um anel que você está usando, um brinco que você está usando chama muita atenção e você acaba sendo notada, né? Eu até lembrei de um caso, mas não vou contar aqui não, depois eu conto, de um anel de uma aluna minha que chamou a atenção de outra pessoa. Um anel, não é só um colarzão desse que chama a atenção, chama qualquer detalhe que é feito à mão e que você enxerga ali uma delicadeza, uma harmonia, uma composição bacana, né? Então, o trabalho manual, ele é provocador. Ele mexe com quem faz e mexe com quem vê. Então, essa já é uma das grandes vantagens do trabalho manual. Se alguém aqui não me conhece, já vai ver, eu vim para essa live de hoje tão inspirada no manual, que eu sou apaixonada a vida inteira, né? Dediquei o meu tempo a isso e, sei lá, tem dias que a gente tá mais inspirada, né? Então, focando aqui, então, o que eu diria para você? Puxa, Solange, eu quero fazer um colar que nem o Paula. Eu tô vendo aí e achei ele o máximo. Então, eu diria para você, assim como eu percebia lá na psicologia que eu comecei a falar, que na verdade o maior encantamento que eu tirava daquelas palestras é que a gente tem que começar, gente, é do começo mesmo. A gente não começa de outro ponto, a gente começa da onde a gente está. Aí, de repente, você está escutando isso, mas Solange, eu não sei fazer um ponto, que começo é esse que eu vou fazer? Aprenda o ponto, aprenda o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto. Esse é o começo para você chegar lá no Colar Paula, lá onde você quer chegar. Lá onde você quer surpreender, de repente você diz, Solange, eu quero fazer, porque eu quero... Poxa, eu quero, por exemplo, no Natal, eu presentear todo mundo que eu gosto com a peça que eu fiz, que eu tenho aquela alegria, aquele prazer. Começa do começo, tá? Então, se você não sabe nada, me manda um direct que eu mando até para você os primeiros pontos, para quando você chegar lá na Revolução, no dia 12 de setembro, você já ter o gostinho de dizer, puxa, eu já comecei. Não sei em que ponto você vai estar, mas você já deu o primeiro passo. Isso, depois do primeiro vem o segundo, vem o terceiro, a gente vai criando força. Ou se você diz para mim, não, Solange, eu já sei fazer, eu faço supply, eu faço caminho de mesa, eu já fiz até uma toalha, maravilha.
Mas aqui é uma outra forma de fazer o que você já sabe fazer. Então, aí eu digo para você, vai lá no YouTube e começa a assistir vários vídeos que eu tenho, que você já vai entrando nesse universo e de repente você vai conseguindo pegar uma técnica e um conhecimento que você já tem e já vai dando um direcionamento para ele se tornar uma joia, para ele se tornar uma joia que a mulher usa. Porque às vezes você já sabe fazer um monte de coisa, mas você não está acostumado com a linha mais fininha, que um acessório desse pede uma linha mais fininha. É um acessório que o Tex que a gente usa, né? Que eu uso e a minha equipe usa, que eu tenho uma equipe que também me apoia, é 151. Ele é fininho. Aí você diz assim, Solé, mas não dá para fazer em malha? Esse não. Não dá para fazer em barbante? Olha, gente, barbante eu até uso, mas eu não uso para fazer essas pecinhas delicadas que você está vendo. E eu vou aproveitar e vou mostrar outras, viu? Eu trouxe para essa live várias peças, mas todas pulseiras. Eu resolvi hoje fazer uma segmentação, hein? Só pegar a pulseira. Aí, ó, para a gente fazer uma peça como essa, eu até posso usar aqui o barbante. Esse aqui, no caso, é a linha Charme que eu uso mais, viu? Quando eu quero recobrir o material. Mas aqui, ó, pro meu centro, eu tô usando a linha Clea. Por conta, não é nem da marca, não é só a marca. Que eu posso usar Camila, eu posso usar da Pinguim, que tem bem próximo ao 51, mas eu tenho o costume de usar a Clea, tá certo? Mas eu uso por causa do resultado, porque o Tex dela atende a minha necessidade. Então, quando eu quero fazer algo que se torne, que essa peça se torne uma peça muito elaborada, não tem outro começo, gente. O começo é o começo da história, é o começo de tudo, tá? Bora lá, o outro ponto, deixa eu ver, viu, que eu botei, eu tô inspirada aqui, tá? Já falei do YouTube, já falei das palestras, né? Agora eu vou falar um pouquinho de qual é o estímulo e a vontade, né, que motivam a gente a seguir em tudo e seguir em busca de fazer justamente uma peça que encante, que surpreenda, que tenha um bom acabamento, que destaque, que chame a atenção de quem está olhando e que dê vontade de usar. Qual é o estímulo que tem por trás disso? O estímulo é eu estar avançando, aprendendo, melhorando. Gente, eu descubro hoje que eu amo aprender e que muitas pessoas amam aprender e que é justamente esse olhar, esse anseio, essa vontade de se ultrapassar que vai fazendo, vai se tornando um ingrediente necessário e importante para que a gente saia do ponto que está para chegar no ponto que a gente almeja. Então, se eu faço, por exemplo, comecei as minhas pulseirinhas mais simples, com peça menor, né, que ficasse pronta mais rápido. Se eu quiser chegar em uma, né, tipo essa, vejam bem essa pulseira. Olha, quantas peças eu tenho nessa pulseira? Qual a diversidade de trabalhos que eu tenho aqui? São diversos. Aqui eu tenho uma forma de trabalho, aqui eu tenho outra forma de trabalho, ela é menor, ela tem aqui um tecidinho, ela tem uma outra forma de se compor, tá? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal também que eu já estava esquecendo, viu? Que é difícil aqui para atender os dois. Tá todo mundo vendo aí? O YouTube tá vendo, o Instagram tá vendo, dá aí um retorninho para mim.
Eu estou lendo aqui Rita Braga dizendo: o segredo dessas peças também são a estruturação. Essa técnica não tem a menor ideia. É, exatamente. E sobre a estruturação, eu vou estar falando dos pilares para estruturar essas peças. Realmente, aqui não é aquela trama de crochê que é molinha, porque o crochê é mole mesmo. Aqui você tem uma peça que ela tem um corpo, né? Então ela tem desculpa, ela tem uma estruturação, e essa estruturação, com certeza, a gente aprende. Isso é um aprendizado. Quando eu comecei, eu nem pensava, eu comecei com o que era mais simples e o que estava à minha mão. Aí eu fui estudando, eu fui experimentando, eu fui fazendo testes, né? Porque a gente testa, e alguns testes a gente gosta e a gente mantém, e outros testes a gente diz: "Ih, não gostei". Não é por aí. E aí eu vou justamente nesse trabalho, né, de experimentação, formando um conhecimento. Esse conhecimento, ele não chega ao acaso. Não é um vídeo que eu assisto que eu, eita, agora eu fiquei, né? Agora eu fiquei, tô pronta. Agora assisti 2, 3 vídeos da Solange e tô pronta. Já tô pronta até a ensinar. Né, já estou sabendo tudo. Não é assim. Por isso eu estimulo, tá? Tem muito vídeo no YouTube, muitos vídeos. Até essa semana eu recebi uma mensagem de uma menina que tem, esqueci o nome dela, muita gente, né? Peraí, viu, gente? Eu recebi uma mensagem para ela, foi ontem mesmo, que ela disse: "Solange, eu estou dormindo de madrugada porque eu estou assistindo tudo o que você, todos os vídeos que eu posto, que você já disponibilizou". Que bom! E é isso mesmo, é a mesma história, é começar do começo. Qual é o começo que eu tô? Eu já tenho uma base, eu não tenho base, eu tô curiosa. Eu fiquei empolgada quando eu vi essa possibilidade que o crochê me dá e que eu nunca nem pensei. Gente, quando eu comecei a fazer crochê, lá pelos 14, 15 anos, eu aprendi com uma amiga da minha mãe, sabe? Que é a Joaquina. Quem tá mais junto aqui já sabe da história da Joaquina. E quando eu vi o que a Joaquina fazia, que era o crochê molinho, tranquilo, normal, era sapatinho, eu não me lembro mais muito, tem muito tempo, né, gente? Mas ela fazia o crochê lindo, mas de um guardanapo, uma toalha, coisas assim. E eu mesmo fiquei encantada, fiz umas palhinhas, aprendi com ela, mas aí depois eu comecei a ter, né? Vi umas coisas em crochê que eu dizia: nossa, isso aqui podia ter um resultado muito mais expressivo. E desde aquele tempo eu pensava: eu ainda vou fazer alguma coisa em crochê, que essa coisa vai mexer com a mulherada, mexer comigo e mexer com todo mundo. Mas eu nem pensava nessa época em trabalhar com crochê, como trabalho hoje, né? Fui vivendo, fui levando a vida, fui, né, como eu comecei dizendo, fiz psicologia, fui trabalhando nisso, mas eu nunca abandonei o crochê, porque quem ama crochê tem na veia. Então, assim, e outra, o crochê relaxa demais a gente. Às vezes a gente tá à toa, tempo sobrando, às vezes tá até triste porque o tempo tá sobrando, tá achando que, poxa, que mais que eu quero da vida? Tô aí sem função, tô aí, né, tão sozinha às vezes. Tem momentos, a gente passa diversos momentos, né? Eu mesma hoje tenho 2 filhos, cada um deles mora num lugar. Então, assim, a gente é ligado demais, inclusive a Gabi trabalha junto comigo, né? Graças a Deus tá ligadíssima sempre. Mas eles são adultos, eles cresceram, foram tomar conta da vida deles. Graças a Deus, não é isso que a gente quer, né? Que os filhos cresçam. Então, o negócio aqui apagou um pouquinho, por isso que eu parei. Sim. E aí sobra mais tempo, né? E aí
se eu não arrumo o que colocar no meu tempo, né? Eu vou ficando me sentindo sozinha, me sentindo vazia, me sentindo dependente, né, da atenção, do carinho das outras pessoas. E a gente depende mesmo, é um alimento para a gente, mas se a gente depende muito, a gente acaba pesando para outra pessoa. Então, uma técnica manual, a gente adotar o crochê, colocar ele na vida da gente, é uma alternativa muito saudável, que ajuda muito a gente. Ajuda muito às vezes. Eu escuto isso, eu vivo isso, e eu escuto isso de várias mulheres que hoje eu acompanho, né? Solange, esse conhecimento mudou a minha vida, transformou a minha vida. Eu hoje estou me sentindo poderosa, eu hoje estou me sentindo importante, as pessoas querem as minhas peças, né? Eu estou me lembrando aqui, é da Otília que me disse certa vez, uma aluna que eu tenho, Solange, minha filha leva os meus colares para comercializar lá onde ela trabalha, acho que na Infraero, eu acho, é ligado ao aeroporto. Então veja a satisfação que a pessoa sente, né? Que a própria filha pode ajudar, assim como a minha está me ajudando, levar esse conhecimento, essa vivência e essa experiência mais adiante. Chegar a outras mulheres que de repente estão ávidas justamente por isso, para sentir, né? Se sentir importante, se sentir útil, ver o potencial que tem e que de repente convertendo, inclusive para uma, é verdade, a Otília disse aqui, convertendo, né, para uma técnica e para um jeito de fazer crochê que é, eu diria que é mais objetivo do que você fazer uma colcha de crochê. É lindo uma colcha de crochê, é lindo uma colcha de crochê, mas bota tempo para fazer a colcha. Eu mesma não tive paciência. Comecei uma e parei, comecei coisa bem menor e parei, né? Por quê? Porque tem gente que é mais rápido, que é mais foguete, que é mais impaciente mesmo, né? Então, assim, essa é uma das vantagens da gente fazer um acessório em crochê, porque um anel pega uma mandala, um brinco pegam duas, olha, eu tô com isso aqui, não é crochê não, mas é outra coisa que eu amo, que é cabaça, né? Eu amo tudo que é manual, então esse aqui é de cabaça, mas se eu fosse fazer um brinco, só eram duas mandalinhas. Aí, com o passar do tempo, né, eu vou fazendo peças mais elaboradas, que exigem mais do meu tempo, que exigem mais da minha paciência, que vão me desafiar, de repente, fazer minhas composições de cores. Mas eu vou começar do começo, do passinho que eu tô lá. E isso eu vou estar falando, eu vou estar reforçando, eu vou estar ajudando cada um de vocês justamente nesse evento que eu vou fazer. Então, gente, não fez sua inscrição, faz lá, porque eu escuto direto, Solange, esse evento, ele foi um divisor de águas para mim. Porque de repente eu ouvi tanta coisa que eu não pensava e eu tô transformando a minha vida. E eu digo que a pessoa já disse isso porque eu já fiz outros eventos desses e vou fazer mais esse. E vejo também a transformação na vida de muitas mulheres. Então, ó, não deixa de se inscrever porque você vai aproveitar muito, tá? Agora eu vou mostrar umas peças aqui. Várias pulseiras que eu já disse para vocês que eu trouxe pulseiras. Vou mostrar várias pulseiras que eu trouxe para você ver. Eu escolhi umas assim, tipo do mais nesse meu caminhar, tipo as que eu fiz mais como base e as outras que eu fui já, né, mais experiente, já criando, já misturando com elementos, porque a aprendizagem é isso, gente, é um processo, né? E quando eu me exijo, que acontece, eu escuto também, eu vejo, eu percebo, eu não escuto, mas eu percebo que quanto mais a gente olha o do outro, se compara com outra pessoa, isso não engrandece a gente, isso não ajuda a gente. Por quê? Veja bem, se eu for olhar
a outra pessoa, ela tem uma estrada, ela tem uma história, ela tem um porquê chegou ali. Eu tenho que focar no meu porquê. E com o meu porquê eu vou andando e eu vou crescendo. Então eu fiz meio uma separação aqui das minhas peças e vou mostrar para você essa evolução, esse crescendo. Ó, eu trouxe essa aqui, que é uma peça que ela é menorzinha, tá? Ela é menorzinha, ó. Então, lógico que essa peça, ela tem um tempo de execução que não pode ser como aquele que eu mostrei antes, aquele grande, cheio de peça. Ele é um tempo menor. Aqui tem um botãozinho, olha o botãozinho como é fofinho. Deixa eu mostrar aqui. Então, essa peça, ela tá no meu caminhar, ela é uma peça que muita gente gosta, tem gente que gosta de detalhes menorzinhos, ela é bem delicada. E ela é uma peça que é base para você ir, né, crescendo na sua prática. Aí às vezes você pode dizer assim, ah, Solange, será que eu vou conseguir fazer isso? Olha, eu já tenho visto muita gente se surpreender com o que faz, que não imaginava que ia conseguir. Então eu digo, tudo aquilo que a gente realmente quer fazer, a gente deve experimentar. E eu também acredito que o que a gente experimenta e que a gente quer muito, tem muita chance de acontecer. Então se desafie, desafio é importante, né? Desafio é importante. Imagina quando eu comecei, há 16 anos atrás, se eu ia imaginar que eu ia fazer um colar Paula. Gente, esse colar, ele tem muitas mandalas, elas são duplas, ó. E ele é um colar que eu não preciso me apresentar. Eu cheguei chegando, né? Eu e algumas pessoas que gostam, que apostam num colar tipo Paula. Então, eu jamais imaginaria, quando eu comecei, que ia dar essa revolução na minha vida, nas minhas peças. Eu comecei insegura, eu comecei com medo. Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? A gente tem muito esses medos, essas inseguranças, todos temos, mas só tem um jeito da gente encontrar as respostas. É a gente experimentar, é a gente tentar. Claro que eu não vou experimentar ao acaso, eu vou aprender a técnica, eu vou procurar me inspirar em quem faz e que dá certo, eu vou trocar ideia, eu vou mostrar o que fiz, né? Então tudo isso faz parte do meu crescimento, do meu amadurecimento. Eu não vou ficar fechadinha numa casca. Se eu ficar fechadinha naquela casca, eu posso até ficar, mas eu não vou crescer como eu gostaria. Então, se desafiem, conversem, procure curso, procure uma palestra, procure o YouTube. Gente, a gente tem a internet à disposição da gente hoje, é tudo mais fácil. A gente bota no YouTube e a gente encontra. E ali é o começo da história. E o começo depende de mim, tá? Nas minhas mãos, assim como um crochê encantador, diferenciado, que chama a atenção por onde ele chega, né? Que se vende sozinho, ele está na minha mão. É uma decisão que eu preciso tomar. Depois que eu tomei, já está mais no caminho. Aí eu vou mostrar também uma pulseira, ó, onde eu tenho menos peças de crochê. Ela faz, claro que ela faz mais rápido, porque ela tem menos peças, mas ela tem um design, ela tem toda uma composição, ela tem uma gama de decisões que fazem ela ser encantadora, especial, diferenciada, tá? Tá certo? Vou pegar outra. Essa é uma peça. Aqui eu mudei o formato, olha, não é mandala. Eu uso muito mandala, mas também
né? Tem o formato de quadrado, tem o formato de coração, tem o formato de flor, retângulo, tem vários formatos. Essa aqui também é uma peça que eu já faço há muitos anos. Olha aqui, dá uma olhadinha no acabamento, que é importante para uma joia em crochê. Uma joia em crochê eu construo, não cai do céu. É uma construção, e na construção é o modelo, é a composição das linhas, é a ideia, é o design, é o peso, né? Às vezes a gente gosta de algum acessório, mas ele é muito pesado. Esse aqui é muito levinho. Opa, até caiu. Tão levinho que caiu. É o peso, é a harmonia, é o tamanho, é a proporção entre as coisas. Então, são vários conhecimentos que eu preciso, na verdade, ir desenvolvendo, que vão me amadurecendo para chegar no que eu quero, no meu objetivo. Aqui tem outra que também é com mandalinha, só que essa é diferente porque ela tem uma estrutura que ela fica mais durinha, né, do que a anterior, tá? Aqui tem outra. Você vê que ela é dupla face, ó. Quer dizer, todas são pulseiras, mas cada uma traz um design, um modelo, justamente por quê? Porque assim, se a gente faz um trabalho manual, ele já é rico por ser manual, por ser único, mas quanto mais a gente consegue inovar com a mesma técnica e com os mesmos pontos, se eu faço, por exemplo, como uma forma de terapia, é ótimo, porque se mesmo como terapia me entreter, for gostoso, mas eu ficar repetindo o mesmo modelo, eu acabo enjoando. Então, se eu vario, se eu amplio, é o estímulo, né? Olha o estímulo lá voltando. O estímulo foi aprender crochê. Agora, o outro estímulo é fazer isso da melhor forma. Como eu faço isso da melhor forma, né? Criar modelos diferentes é um estímulo para eu seguir. Se eu comercializo, se eu faço para comercializar também, se eu crio mais opções de comercialização, é um estímulo para aquela pessoa que adquiriu um, ela vai querer outro, ela gostou, ela saiu, ela chamou atenção bonita, ela vai querer outro, ela vai apostar naquilo que você está fazendo. Então, criar novos modelos é importante, né? É muito importante para a gente ter uma cartela de interesse de clientes, de pessoas que procurem a gente. E se a gente for presentear também, né? Eu atualmente, às vezes, eu quero dar um presente para uma pessoa, meus presentes são acessórios, né? Até porque eu sinto muito prazer em dar e as pessoas em receber. Então eu já dei isso para tal pessoa, para uma irmã, para minha mãe, né? Até agora eu estive em Brasília e dei uma reabastecida nas peças dela, aí a gente fica pensando, então se você tem uma gama, além de ser gostoso de você estar mudando, a gente que é do manual tem essa vontade de estar alterando, aumentando, acrescentando, você tem também uma gama maior que você dispõe, né? Seja qual for o seu objetivo. Essa aqui é outra pulseira, a pulseira que é feita coberta com chita. Tem um vídeo no YouTube ensinando a fazer essa pulseira. Quem não sabe, já tô dando a dica, tá? E é uma pulseira assim bem brasileira, né? Chita é bem brasileira. Você poderia também ter aqui uma chita bem colorida, e vai da criatividade de cada pessoa, do objetivo que quer. E tem essa que eu amo, essa pulseira, ó. Essa peça em crochê deu uma harmonia muito grande com o corpo da pulseira, ó. E muitas vezes você para e pensa, né? Você pensava que você só podia fazer um acessório em crochê se fosse crochê mais crochê. E aqui você vê justamente que o crochê aliado com outros materiais, com outros elementos, com design, ele produz um resultado que
te surpreende e que te atende em diversas situações. De repente você faz uma peça mais tropical para um momento, você usa, né, aquela peça. Outra hora, não, eu vou para um casamento, aí eu já quero uma peça, vamos dizer, tom sobre tom. Você fazendo essas variações, você vai enxergando e entendendo que a joia que você está fazendo a partir do seu conhecimento e dos mesmos pontos, da mesma forma de conceber, você vai fazendo peças muito elaboradas, com os mesmos pontos de crochê. Quais são os pontos de crochê? Ponto alto, ponto baixo, baixíssimo e correntinha. Acabou. Não inventa outra coisa. Basta isso para você fazer tudo isso. Então, os mesmos pontos. Agora, com outras ideias. Então, o que eu tenho que fazer para ter essas outras ideias? Eu digo logo, faça logo sua inscrição lá no evento A Revolução do Crochê. É o começo do caminho. Faça logo, olhe para fora. Às vezes a gente só está fazendo do jeito que a gente até aqui fazia. E isso é normal, todos nós somos assim. A gente tem a tendência a ir reproduzindo. Não tem nenhum pecado nisso, mas quando a gente consegue olhar fora... olhar fora da caixa, ter uma nova ideia, fazer uma nova experiência, fazer uma nova aposta. Poxa, de repente o universo se descortina em todos os segmentos da vida da gente. E também no manual. E é também com a prática da gente de crochê. Sendo que é muito, eu acho, muito mais simples. Porque você pega uma agulha e uma linha e você leva ela para todo lugar. Você não precisa de um laboratório, você não precisa de um local especialíssimo para você fazer as suas experiências. Você faz lá na sua casa, você faz nas horas livres. Você não precisa parar de trabalhar, você pode conciliar. Você pode criar, você pode cuidar de um neto e conciliar. Né? Lembrei da Patrícia agora, minha aluna, que diz: Solange, eu fico doidinha, porque eu fico doidinha para ficar com meus netos, o que a gente entende, mas eu vou combinando a minha atuação, o meu cuidado com eles, que eu sinto maior prazer, também com algo que eu gosto, que é fazer crochê, que é ter esse resultado, ver o que eu consegui. Então, crochê tem essa facilidade, porque ela é uma técnica que eu não preciso, porque tem algumas técnicas, tipo o tear mesmo, o tear. Você tem uma bancadona, então você precisa de um laboratório, entre aspas, para você praticar, né? Tem várias técnicas que elas, para você fazer, você precisa de um aparato. E o crochê, graças a Deus, tem essa bondade. Eu acho que um dos motivos que me fez me apaixonar é porque ele é simplificado. Agora, a gente vai deixar ele mais robusto, a gente vai dar uma nova forma para ele, vai dar uma vida diferenciada justamente com as ações, as decisões e as atitudes que a gente vai ter com o que a gente vai tecer, né? Com o que a gente vai tecer, como a gente vai estruturar. Eu vou criar um colar, eu vou criar um tapete lá para o meu banheiro. Eu vou criar um colar. Por quê? Eu uso o tapete no meu banheiro e é de crochê. E eu acho lindo, mas leva muito mais tempo. Então eu vou combinando, harmonizando com a minha vida e os meus objetivos. Então, esse crochê assim, ele me dá um resultado maior. Se eu quiser ir para uma festa... Não vou fazer um Paula, né? Se quiser ir para uma festa daqui uma semana, eu vou... eu quero fazer uma coisa diferente, né? Agora eu me lembrei da Adriane também, a Adri Agudo, né? Que mora lá em Salvador. Ela diz: Solange, eu paro e vou criar, porque eu tenho um evento. Então, assim, ele é mais imediato, né? Do que você fazer uma peça longa. Embora seja prazeroso também, com certeza, tá? Agora eu vou pegar aqui algumas pulseiras que levaram mais tempo, né? Para eu ir fechando, porque a gente já está 40 minutos de live, né? Então, essa é uma outra pulseira, deixa eu fechar ela aqui, ó.
que eu acho bem bonita. Veja bem como ela é linda, tá? É o mesmo crochê, só que a estruturação é diferenciada, ó. Ó. Você tem um vazado aqui, que ele tem uma importância no modelo da peça, tá? E você tem toda uma estruturação que faz essa pulseira dar esse efeito, né? Eu gosto muito dessa. A gente tem essa aqui, deixa eu fechar, que é outra queridinha. Inclusive essa pulseira eu tenho até aqui na minha loja. Ela já saiu na revista Cláudia, que ela chama Bracelete Recife. Tem muitos anos que eu faço esse bracelete. Na verdade, atualmente eu tenho feito até pouco, porque tem que se dividir nas atribuições, né, gente? Esse olha só, eu achei esse lindo. Deixa eu fechar, porque eu guardo eles abertinho, mas para vocês verem, eu acho que é melhor fechado. Ó, que riqueza. Essa mesma forma de eu fazer esse bracelete, eu também já fiz luminária. Participou até da Casa Cor. Atualmente não tenho mais feito, mas a estruturação que você faz para fazer esse bracelete, você também pode fazer para fazer uma luminária. Aliás, esse é outro ponto que é muito interessante e que também entra em peças, né, que se tornam joia. Você realmente poder pegar esse conceito e transformar, você botar numa moringa, você botar num cachepô, você fazer um porta-guardanapo, além de você ter a opção de fazer, e é como eu mais faço, que é no acessório. Eu também tenho algumas peças, né? O necessaire aqui atrás, ó, que vocês estão vendo na minha mão aqui. Tem necessaire, tem várias possibilidades. E agora tem essa também, que é a pulseira mais recente que eu fiz, que eu trouxe também para mostrar para vocês, que eu gosto bastante. Ó. Ela fica assim no braço. É toda em crochê. Não tem outro elemento, tem realmente, né, os pontos, o design, como é que você vai estruturar, porque realmente ela é bem estruturada. Ela tem uma estrutura, cada peça dessa que eu estou mostrando para vocês, ela tem uma estruturação específica, diferenciada. Aí tem mais essa que é bem simples e que eu gosto bastante, que eu uso esse cordãozinho, ó, tanto você pode usar como um colarzinho, como você pode botar assim no braço e dar um efeito dele. Ele é bem bacana, eu gosto bastante dele. E você vê que é uma das peças que a gente pode dizer, é uma peça para você começar, né? Uma peça que ela se propõe com menos crochê. A gente só tem essas peças de crochê. Ela tem aqui um cordão, né? Aqui fazendo o aro da peça, né? E que também é um ponto de partida para você chegar em peças mais elaboradas, porque, gente, é um caminhar. E é um caminhar apostando em você, com paciência com você. Às vezes eu escuto das alunas: ai, Solange, mas ainda não tá ficando como eu quero. Mas, gente, é como uma criança. Uma criança, ela anda depois que ela engatinhou. Assim é. Se a gente não tem o trato, o traquejo, né, os dedos não estão acostumados a fazer, leva um tempo. Eu vi que entrou aqui na live minha prima Rejane, né? Eu tive com a Rejane semana passada, né? Ela mora em Brasília, e a gente justamente fazendo ali uma oficinazinha rápida, né, Rejane? E eu falando essas coisas para ela: olha, é um caminhar, você tá indo bem, mas a gente precisa ter tolerância com a gente e ter persistência também, né? Pra gente ver lá uma peça que de repente ela levou menos, tomou menos o meu tempo, ela, né, leva menos trabalho, mas aquele é o começo para eu chegar lá onde eu quero, lá
vislumbrar, a gente lançar o pensamento da gente aonde a gente quer chegar é muito importante. Daí eu puxo de novo. Lá no evento você vai ver essa trajetória desse trabalho que não começou lá no Paula, ele começou em outro ponto, mas ele foi evoluindo e foi evoluindo porque ele foi partindo da prática e com a prática fazendo as alterações, os ajustes, as mudanças. O conhecimento se constrói assim, tá? O conhecimento não chega, não dorme e acorda com tudo na cabeça, não. Ele é construído, né? Sempre, a vida inteira. E ele não acaba, né? Ele não para, ele vai, ele é vivo, né? Aí vê, eu trouxe mais essa, que é uma pulseira com design bem diferente, porque ela é uma pulseira quadrada, que é outro ponto, gente. Para a gente fazer joias em crochê, a gente também tem que brigar um pouquinho com o que é óbvio, né? Sair um pouco, às vezes, da convenção, que, aliás, é o que causa, que dá, ó. Ela é assim e essa é a irmã dela, que aí eu brinquei com outro tom, tá? Então, você vê que essa é uma peça diferenciada, né? Esse aqui é um fio que dá um choque, vamos dizer, entre o fio e uma peça manual, né? Tramada a ponto, que é o crochê. Mas aí quando a gente abre a cabeça da gente a novos elementos e a novas junções, a gente também encontra um caminho, né? O caminho de fazer um acessório entendido como uma joia, porque ele não é óbvio, você não acha em todo lugar. E o que você tem a capacidade de fazer é isso, fazer algo que você não acha em todo lugar, que não é óbvio, né? Agora, né, para finalizar, aí eu vou falar do colar Paula, tá? Que eu falei que ia falar no final, eu vou falar. O colar Paula é esse colar que tem muitas mandalas, ele pode usar assim, ele tá dobradinho aqui, mas ele pode usar longo, que é um conceito bacana da gente, que a gente tem e que estimula, né? Que as peças sejam o mais versáteis possíveis, que elas sejam, quando possível, dupla face, né? Quando possível, que elas possam ser usadas como um colar, como uma pulseira, como um cinto, que tem peças que dão essa possibilidade. E essa é isso, tá? Essa pode usar comprido e curto. E a história do colar Paula é que eu realmente gosto muito, muita gente gosta muito, né? E um dia eu tive a alegria de receber essa foto, tá? Que essa é uma revista do Uruguai e de repente eu vendi para uma pessoa que mora lá, jornalista, e ela estampou, e essa revista chama Paula, e ela estampou na capa da revista o colar Paula. Então assim, e isso foi de uma grande emoção, como é grande a emoção quando a gente percebe como chega o que a gente faz com as mãos da gente para outra pessoa. É muito gostoso. Eu tive uma emoção muito grande porque veio numa revista, mas essa foi uma emoção extrema. Quantas pequenas emoções, quantas pequenas demonstrações que as pessoas nos dão daquilo que a gente faz e muitas vezes a gente nem percebe. Quantas vezes que a pessoa fala, nossa, que coisa linda, e a gente fica, você achou tão lindo assim? Então a gente às vezes nem consegue perceber como é importante quando a gente para o tempo da gente e a gente resolve pegar esse lado da gente e colocar em ação. Às vezes um lado que você nunca usou, né? Mas um lado que pode te trazer muitos benefícios. Gente, o crochê é como ocupação de tempo, como uma terapia, como uma fonte de prazer, tanto de fazer como de se relacionar. Eu, por exemplo, eu vou para médico e levo lá minha bolsinha. Não demora, a pessoa olha e fala, nossa, o que você está fazendo? Vai puxando assunto, porque sempre tem alguém que gosta, então também traz
uma interação, traz um relacionamento. E enquanto isso, a gente vai se aperfeiçoando para usar, para presentear as pessoas do afeto da gente e de repente também vender. Tem pessoas que já começam dizendo eu quero vender, outros falam eu nem quero vender, mas é tanto o interesse de outras pessoas que de repente você se descobre vendendo. Eu mesma me descobri vendendo. Eu inicialmente nem pensava que queria vender e acabei que fui sendo, né, estimulada. Então assim, quanta vivência você pode ter no momento que você para você olhar, para você ver o que mais que eu posso fazer, o que eu posso tirar de uma técnica manual, entendeu? Então assim, várias conclusões a gente chega quando a gente para e olha pra gente e olha com esperança e com positivismo. Eu olhar e dizer, mas eu não vou dar conta, não vai me ajudar a olhar para mim e acrescentar no meu caminhar. O que vai me ajudar é eu olhar para mim e dizer o que é que eu posso fazer com o tempo que eu tenho, com a vontade que eu tenho. E então, se você é essa pessoa que está aí com vontade de gastar o seu tempo em uma atividade que você tenha prazer, que você tenha um resultado onde você é merecedora e recebe o resultado de um trabalho como esse, aposte em você, aposte na sua inscrição e vai lá e faz a sua inscrição, que quando for no dia 12, você vai abrir essa porta para você enxergar um monte de coisa, um caminhar, um conhecimento, uma forma diferenciada de fazer às vezes algo que você até já faz. Ou então que você está querendo, que pode te trazer muito mais do que você, às vezes, sem abrir a porta, imagina. Tá bom? Então, era isso. Para hoje era isso, tá? Espero ter contribuído com você, com seu tempo, tá? E colocado aí umas ideias. E quando for mais à noite, eu vou voltar com outro conteúdo para que a gente continue nessa reflexão, tá bom? Até, gente, muito obrigada. Vou desligar aqui, viu?